Olá, amigos internautas, beleza? Então, a pedidos de internautas, eu venho mostrar mais uma vez, falar mais um pouco sobre o sistema cardiovascular. Lembrando que eu já fiz uma videoaula, quem ainda não assistiu a ela, peço para que se inscreva no meu canal no YouTube para ter acesso a ela. Então, na última videoaula eu falei sobre o coração e suas estruturas, então basta dar uma olhada na última videoaula para você entender melhor sobre este importante órgão. Falei sobre o ciclo cardíaco, sobre a diástole, sobre a sístole, né? É importante entender esse processo aí para entender melhor o que eu vou explicar daqui para frente. O ritmo cardíaco é o número de ciclos, né? Que se designa-se ritmo cardíaco, ou seja, o movimento de contração e relaxamento do coração, ou melhor, é a função do coração, que tem a função de bombear o sangue para o nosso organismo. Então, essa pressão, né, exercida por esse sangue nos vasos sanguíneos, ela se chama pressão sanguínea. Quando o sangue sai do coração e vai para as artérias, essa pressão do sangue exercida nas artérias, sobre as artérias, nós damos o nome de pressão arterial. Circulação sanguínea é a medida que o sangue se afasta do coração, a pressão e a velocidade diminuem. Então isso é importante você fixar isso, né? Quanto mais longe está a artéria, quanto mais longe está o capilar, ou a arteríola, menor a pressão arterial naquele local, menor a pressão sanguínea naquele lugar. Então, ao nível dos capilares, atinge os valores mínimos, o que permite as trocas de materiais. Então, lá nos capilares, a pressão sanguínea é muito baixa, para permitir que a troca de substâncias entre os tecidos e o sangue ocorra de forma natural, de forma tranquila. Porque imagina só se a pressão sanguínea ali fosse muito grande, muito intensa. Essa troca entre substâncias iria ficar comprometida. Então esses valores também não podem, no entanto, diminuir mais, pois o regresso do sangue ao coração poderia ficar comprometida. Então o que acontece? Também essa pressão sanguínea nesses locais mais distantes do corpo não pode também cair muito, porque senão fica difícil para esse sangue retornar ao coração para iniciar de novo um novo ciclo, né? Então isso é muito importante também. Então esse retorno do sangue ao coração não pode ficar comprometido, por isso que a pressão não pode cair muito também. Então vamos falar de fato o que é a circulação sanguínea. Então observem que aqui nós temos o coração, né, com as suas 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Observem também que esse sangue, que o sangue venoso, que está representado por azul, ou seja, aquele sangue que é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, ele não se encontra com o sangue que está do lado esquerdo, que é o sangue arterial, que está representado por vermelho. Então o sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono, em gás carbônico no caso. Então observe que nós temos essa separação aqui desses dois tipos de sangue, sangue venoso e sangue arterial. Então vamos começar tudo de novo. Vamos falar primeiramente da circulação pulmonar, ou da pequena circulação, que é a mesma coisa. O sangue, ele chega no átrio direito através das veias cava superior e inferior. Esse sangue que chega no átrio direito, ele é o sangue venoso, pobre em oxigênio. Então esse sangue ele é proveniente de todo o nosso organismo, ou seja, é o sangue que foi recolhido, que ele retorna ao coração para ser oxigenado. Então é o sangue que veio dos tecidos, então ele é pobre em oxigênio. Ele entra pelo átrio direito, que está no caso em diástole, ou seja, relaxado. Esse átrio direito contrai, né, lembrando que os átrios, o que acontece aqui está acontecendo aqui também. Se um átrio contrai, o outro também contrai. Se um ventrículo contrai, o outro ventrículo também contrai. Então vamos enfatizar primeiramente o lado direito, né? Então olha, o sangue chegou pelas veias cavas no átrio direito, que estava em diástole. Após esse sangue chegar, esse átrio ele entra em sístole, ele contrai.
Ele contraindo, essa válvula que está entre o átrio e o ventrículo, ela abre para que o sangue passe para o ventrículo direito. Quando esse sangue passa para o ventrículo direito, que estava relaxado, ou seja, estava em diástole, essa válvula, ela fecha. Essa válvula conhecida como tricúspide, ela se fecha para impedir com que o sangue volte de novo para o átrio, no caso, né? Ele não pode haver este refluxo, esse retrocesso sanguíneo aí. Esse problema nós damos o nome de, mais conhecido como sopro cardíaco, né? Sopro no coração. Tem muitas pessoas que têm esse problema. Então essa válvula é muito importante para evitar o retrocesso sanguíneo. Então após o sangue vir para o ventrículo direito, esse ventrículo direito ele entra em sístole e manda o sangue para as artérias pulmonares, né? Que a artéria pulmonar que vai se ramificar em duas, cada uma vai para um pulmão. Então essa artéria pulmonar é a única artéria do nosso corpo que carrega sangue venoso. Observem, é a única, né? Esse sangue ele vai para os pulmões para receber o que? Oxigênio. Então, após o ventrículo direito entrar em sístole, essa válvula aqui, ó, ela abre, né? Essa válvula que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, ela abre para que o sangue possa entrar na artéria pulmonar e ir para os pulmões. Quando ele entra em sístole e o sangue vai para a artéria pulmonar, essa válvula fecha novamente para evitar o refluxo sanguíneo. Quando o sangue vai para a artéria pulmonar, ele vai para os pulmões, né, para os dois pulmões. Lá ele deixa o gás carbônico, recebe o oxigênio e volta novamente já oxigenado, né, já com muito oxigênio, para o átrio esquerdo. Então observem que ele volta aqui, ó, para o átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Então uma coisa importantíssima para você, meu amigo. As veias pulmonares são as únicas veias do nosso organismo que transportam sangue arterial, né? Que transportam sangue arterial. São as únicas. Porque esse sangue ele veio de onde? Dos pulmões. Então ele recebeu o oxigênio nos pulmões e veio até o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Esse átrio estava em diástole, ou seja, relaxado, e recebeu este sangue já oxigenado. Então essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar. É quando o sangue sai do coração, vai até os pulmões e volta até o átrio esquerdo pelas veias pulmonares já oxigenado. Hora que esse sangue chega no átrio esquerdo, esse átrio esquerdo entra em sístole. Essa válvula que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que se chama bicúspide ou mitral, ela se abre para permitir a passagem desse sangue para o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo recebe esse sangue, ou seja, ele estava relaxado em diástole, recebeu sangue, essa válvula fecha para evitar também o retrocesso sanguíneo, né, para evitar que o sangue volte para o átrio esquerdo. Após o ventrículo esquerdo receber este sangue oxigenado, ele entra em sístole, contrai e manda esse sangue para a artéria aorta. Então, entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, existe outra válvula, né, que nós chamamos também de válvula da aorta, para evitar com que esse sangue, que será enviado para todo o corpo através da artéria aorta, volte para o ventrículo esquerdo. Então não pode acontecer também esse retrocesso sanguíneo. Então esse sangue, após entrar na artéria aorta, ele é distribuído. Essa artéria ela ramifica em três direções, vamos dizer assim. Uma dessa direção, o sangue toma uma direção que é para a cabeça, né, e para o cérebro, a cabeça, enfim. Outra direção vai para os braços, membros anteriores, membros, né, mais acima do coração, no caso, e pega outro rumo, outro caminho e vai para as partes mais baixas do corpo, ou seja, para os membros inferiores, né, abdômen, por aí. Então essa artéria aorta ela vai ramificando, transformando em arteríolas e em capilares, e
liberando oxigênio, fornecendo nutrientes e oxigênio para todas as células, enfim, para todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Então observem que a artéria aórtica ela fica encarregada de transportar esses nutrientes e esses gases, ou seja, esse sangue arterial rico em oxigênio e rico em nutrientes para todos os nossos tecidos e órgãos. Após acontecer isso, esse sangue que já foi fornecido para o nosso corpo, ele volta de novo, né, para o coração através das veias, ou seja, esses capilares vão se juntando novamente até formar vênulas, e essas vênulas vão formar veias. Então, esse sangue que já foi distribuído para o nosso corpo, ele volta de novo para as veias, né, já pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e com excretas também, que deverão ser lançadas para fora do corpo, né, ao formar a urina, no caso, através da urina. Ele volta de novo, esse sangue venoso, que é pobre em oxigênio, ele volta de novo para o coração através das veias cava superior e cava inferior, que chega novamente ao átrio direito do nosso coração. Então vamos enfatizar aqui: pequena circulação, o sangue chega no átrio direito, vai para o ventrículo direito, vai para os pulmões através da artéria pulmonar, artérias pulmonares, recebe oxigênio, deixa gás carbônico, né, deixa gás carbônico primeiro, recebe oxigênio e volta através das veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração. Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar. Já a grande circulação ou circulação sistêmica, o sangue sai do ventrículo esquerdo, entra na artéria aorta, é distribuído por todo o organismo e volta novamente para o coração através das veias cava superior e cava inferior. Aí está enfatizando muito bem a circulação pulmonar ou pequena circulação, né? Mostrando aqui que inicia-se no ventrículo direito, vai pela artéria pulmonar aos pulmões e volta pelas veias pulmonares no átrio esquerdo. Então essa é a pequena circulação que sai do ventrículo direito e chega até o átrio esquerdo. O que está em azul, né, que eu já mostrei aqui no slide anterior, é o sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e o que está em vermelho é o sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. A circulação sistêmica ou grande circulação, ela inicia-se no ventrículo esquerdo, entra na artéria aorta, vai para todo o nosso organismo, né, distribuído por todo o nosso organismo, e volta novamente no átrio direito, ao coração, pelas veias cava superior e inferior. Linfa. Muito importante também a gente falar um pouco sobre a linfa. Então, além dos vasos sanguíneos, existe um outro sistema de vasos, denominado de sistema linfático. Ele é responsável pelo transporte da linfa. Linfa é um fluido constituído por plasma e pelos glóbulos brancos, que atravessam as paredes dos capilares sanguíneos para os espaços intersticiais. Então, essa linfa é muito importante, né? Ela recolhe aquele líquido que foi extravasado dos vasos sanguíneos. Isso acontece muito. Tem muitas pessoas que dão retenção de líquido, né? Aí tem que tomar medicamento para que essa linfa volte a entrar na corrente sanguínea, volte a ser drenada, vamos dizer assim, né? Inclusive tem uma doença muito interessante, onde a pessoa, o nome da doença é popularmente conhecida como elefantise. Então é um parasita, né? Um verme que parasita os vasos linfáticos do indivíduo, e essa drenagem do líquido intersticial fica comprometida. Então, normalmente ataca mais os membros inferiores, o indivíduo fica com a perna muito grande, começa a inchar e parece mesmo um pé de elefante, né? Vamos dizer assim, por isso que ela é conhecida como elefantise, né? Então é muito importante saber disso também, que esses vasos linfáticos são muito importantes para o nosso organismo. Eles trabalham em conjunto, paralelos aos nossos vasos sanguíneos, ao nosso sistema circulatório.
Então a linfa ela encontra-se em contato direto com as células, pelo que permite a troca de materiais indispensáveis a estas. É depois recolhida pelos capilares linfáticos. Os capilares linfáticos reúnem-se em vasos de maior calibre que devolvem a linfa à circulação sanguínea. Foi o que eu acabei de explicar, né? Então isso é muito importante, essa linfa e esse sistema linfático. Então está mostrando aí, né, um pouco sobre este importante processo que acontece no nosso organismo, que é o sistema circulatório ou cardiovascular, trabalhando juntamente com o nosso sistema, podemos dizer, né, entre aspas, sistema linfático, que é a linfa e os vasos linfáticos.